Olá pessoal, Lucas Rio com vocês aqui mais uma vez com a Sociologia no Enem. Hoje a gente tem a participação do professor Hermes como intérprete de Libras da nossa aula. Hoje a gente vai continuar falando dos clássicos da Sociologia e a gente vai falar do Max Weber, que é o mais novinho de todos. Mais novinho em termos, né? Eles são ali mais ou menos daquela virada do século XIX para o século XX, como a gente estava vendo nas outras aulas. Então, os objetivos da aula: conhecer o contexto de surgimento da sociologia e como os autores clássicos Marx, Durkheim e Weber analisaram as transformações sociais da modernidade. A gente está mobilizando essa habilidade aqui, que é identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo em diferentes espaços urbanos e rurais e contextos. Falando em contexto, vamos aqui falar do contexto do Max Weber. Max Weber ele falece em 1920, já aqui no século passado, na verdade, né? Eu ia falar que é no século presente, mas é no século passado, no século XX, né? Então tem aí cerca de 100 anos que ele faleceu, ok? E qual que era o contexto do Weber? O Weber ele estava ali na Alemanha, né, nessa virada de século, e estava acontecendo muita coisa na Europa naquela época, como a gente viu, né? Uma das coisas que estava acontecendo era a unificação do Estado alemão, né? A Alemanha era toda dividida em vários pequenos estados e esses estados agora estavam se unificando. E para que isso acontecesse era necessário um Estado forte e autoritário. Um dos estados mais fortes daquela região naquela época era a Prússia. E a Prússia tinha um exército muito organizado e muito forte. E era através desse exército que eles, entre outras, conseguiam manter a unidade territorial dessa futura Alemanha que viria a nascer, né? E também o processo de industrialização e modernização acelerados que afetaram a Alemanha, assim como o resto da Europa Ocidental de uma forma geral. Como a gente viu nas últimas duas aulas, esse processo de industrialização e modernização trouxeram várias transformações, vários conflitos sociais, várias questões sociais para a Europa desse momento. Posteriormente também para os outros países do mundo que foram industrializados. Mas a Europa é um foco aqui nessas aulas porque esses autores são de lá e eles é que produzem esses conceitos que são úteis para a gente até hoje na análise da nossa realidade social. Beleza, galera? Então, para a gente começar já a entender algumas diferenças entre os autores clássicos da sociologia, vamos fazer uma pequena revisão. O Marx, como a gente viu, ele tinha uma visão revolucionária, né? Com os estudos, com as reflexões dele, ele previa aí o fim do capitalismo, com aquela ideia de que a luta de classes era o motor da história, de que as revoluções gerariam transformação da sociedade, houve uma revolução burguesa, haveria uma revolução proletária e assim por diante, até chegar numa sociedade sem classes. Lembrando também que para ele era muito importante essa ideia aqui, ó, a economia, né, o modo de produção, a sobrevivência, a forma como as sociedades produzem a riqueza e garantem a sobrevivência, as relações de produção, é isso que é o foco da análise do Marx, né? Então é como se a economia ela influenciasse tudo aquilo que está para além da matéria. A gente está falando aqui da estrutura, que é a parte física, material da existência, e da superestrutura, que são as ideias, as ideologias, então a política, a cultura, a religião, a educação. Todos esses seriam influenciados pelo modo de produção. No modo de produção capitalista, a burguesia influenciaria a cultura, né, a política, a religião, a educação para manter esse sistema sob o seu domínio, ok? A ideia principal do Marx era essa, de que a economia ela definia mais ou menos a realidade social, né, de uma maneira geral. O Weber, ele não discordava do Marx. E ele falava que a economia, sim, era muito importante na definição da sociedade. Mas ele falava que outras coisas também tinham um poder próprio de influência sobre a sociedade. Então ele não fazia essa divisão tão clara entre a economia de um lado, né, a produção das riquezas de um lado, e os outros aspectos da vida em sociedade. Para ele, esses movimentos de influência eram mais complexos. Então a analogia aqui que a gente pode usar é a de uma bússola.
O Weber uma hora está estudando como a cultura influencia a economia, como a economia influencia a política, como a política influencia a educação. Então ele tinha uma visão, assim, digamos, um pouco mais complexa em relação a de onde realmente, ou o que realmente definia a organização de uma sociedade. A gente vai ver mais no final da aula um exemplo de como a religião vai influenciar a economia. A gente já vai chegar lá, vocês vão ver. O Weber ele tinha uma visão pessimista. Ele reconhecia, no tempo dele, né, os aspectos negativos que as transformações sociais, que a industrialização e que o capitalismo estavam colocando na sociedade dele, né, como o egoísmo, né, como as desigualdades de maneira geral. Ele estava atento a isso também. E para diferenciar Durkheim de Weber, né, assim, as principais diferenças entre eles seriam, assim, o Durkheim, né, para início de conversa, né, ele está influenciado pelos métodos das ciências naturais. Então ele entende que a sociedade é um objeto que pode ser estudado tal qual os objetos da física, da química, da biologia, né? E ele trazia essa ideia de objetividade para esse método, ou seja, os fatos sociais seriam um objeto de estudo da sociologia, né? E ele considerava esses fatos sociais, né, as leis, as regras de organização da sociedade, como essas coisas observáveis, quase como se a gente pudesse pegar mesmo nessas coisas e estudar elas, né? Influenciado pelos métodos das ciências naturais, ele falava que a sociologia, o sociólogo, ele tinha que ser imparcial, né? Ele tinha que ter um distanciamento. Ele não podia, na análise dele da sociedade, ser influenciado pelos seus valores, pelas suas preferências. Ele tinha que ser imparcial. Ele não podia ali se misturar na análise da sociedade as suas vontades, as suas opiniões, né? E para ele, a sociedade ela antecedia as pessoas, ou seja, o coletivo tinha um peso maior na hora de definir a direção de uma sociedade, e não o indivíduo, né? Como a gente viu na aula sobre o Durkheim. O Weber ele já inova, porque ele vai falar o seguinte, olha, a sociologia ela não pode estar baseada nos métodos das ciências naturais, porque o objeto de estudo dela, a sociedade, é muito complexo. A gente está falando de cultura, a gente não está falando de uma planta ou de uma reação química, né? Então, ele inaugura a sociologia como um campo, como uma ciência da cultura, né? E ele fala que, sendo uma ciência da cultura, ela está permeada de subjetividade, ou seja, a gente não pode ser imparcial. É impossível que a gente seja imparcial, porque a gente cresce, a gente nasce numa sociedade e a gente é influenciado pelas ideias dessa sociedade. Então, na hora da gente avaliar a sociedade, a gente automaticamente está sofrendo influência das nossas próprias ideias, dos nossos próprios gostos, das tradições que antecedem a gente. E ele vai falar que a sociedade é complexa, né? E está em constante construção, né? Como a gente viu ali naquela ideia da bússola. Então, para diferenciar o Durkheim do Weber, a gente pode falar o seguinte: o Weber vem e fala assim, olha, os fatos sociais, eles imperam sobre a vontade dos indivíduos. A sociedade define, o coletivo define a parte individual. Então, a lupa do Durkheim está muito mais em cima da sociedade do que do indivíduo, né? O Weber, por outro lado, ele vai trazer a ideia de ação social, que a gente já vai ver. Ele vai falar o seguinte, a ação social dos indivíduos, né, são essas ações que constroem a sociedade. Então a lupa dele vai estar muito mais em cima dos indivíduos do que da sociedade, né? Gente, sociedade, ela está acontecendo tudo ao mesmo tempo na sociedade. O que esses autores clássicos da sociologia trazem para a gente são visões, são perspectivas diferentes a respeito disso que está acontecendo na nossa frente. E cada um vai dar um valor maior ou menor para uma coisa ou para outra. Por isso as visões deles diferem um pouquinho. Então, o que seria ação social? Ação social é um conceito muito importante do Weber, porque ele ajuda a gente a entender, na visão do Weber, como uma sociedade funciona, como ela se constrói, como ela se transforma, né? Então, a ação social, o que motiva uma ação social, né? O que é uma ação social, né? Ela só ocorre em sociedade. Ela só ocorre em sociedade, então precisa de mais pessoas para essa ação social acontecer. As ações sociais, a soma dessas ações sociais, constroem a sociedade. E a ação social ela é dotada de significado. A ação social ela tem um significado, a gente dá um significado para ela, vocês já vão ver.
e ela é orientada para a ação de outras pessoas. Então, como ela só acontece em sociedade, a minha ação geralmente envolve outras pessoas que estão à minha volta. Por exemplo, eu estou andando na rua e aí eu, sem querer, esbarro numa pessoa, né? Isso seria uma ação social na visão do Weber? Na visão do Weber, isso não seria uma ação social, porque ela não tem significado. Você esbarrou em alguém, beleza, é uma ação, mas não tem significado, foi um acidente. Agora, se eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa e eu desvio dela, isso já tem um significado. Pode ser que eu esteja sem graça, não queira ver aquela pessoa, ou esteja com medo. Isso já é uma ação social, vocês percebem? É uma ação que envolve uma outra pessoa, que tem um significado e está sendo feita em sociedade, né? Então, o que motiva uma ação social? Ou quais seriam os tipos de ação social? O Weber tem um outro conceito que é muito importante, que é o tipo ideal. Os conceitos do Weber, ele chama de tipos ideais, porque a gente está falando de uma coisa que existe na sociedade, mas como se ela fosse pura, 100% pura. E isso não existe. As coisas em sociedade estão muito misturadas, nada acontece de forma simples e pura, né? Então ele vai propor 4 tipos ideais de ação social que ajudam a gente a entender o que são essas ações sociais e como elas se dão. Então tem uma primeira família de ações sociais, que são as ações sociais irracionais, ou seja, são aquelas ações que a gente faz sem pensar, mas são carregadas de significado. A primeira seria a ação social afetiva, que é uma ação que ela é mobilizada pelos sentimentos de amor, paixão, ódio, vingança, orgulho. Crimes passionais podem ser considerados uma ação social afetiva, ou, não sei, por exemplo, você refletindo sobre um término de relacionamento no passado, aquilo que você fez foi uma besteira, você estava movido pelas suas paixões. Esses seriam exemplos, né, de ação social afetiva. Tem também a ação social tradicional, que é bastante influenciada pela cultura em que a gente nasce. A gente faz as ações sem pensar. Por exemplo, costumes e hábitos tradicionais arraigados. Pedir a bênção para os avós, beber o cafezinho pela manhã, isso é tradição. A gente às vezes nem se reflete muito sobre isso, a gente simplesmente reproduz a nossa cultura, porque a gente foi condicionado a fazer desse jeito, na sociedade em que a gente nasceu. Então essa seria a ação social tradicional. A gente tem também uma outra família de ações sociais, que seriam as ações sociais racionais. Essas a gente já faz conscientemente. A gente tem consciência de que a gente está fazendo ela. Ou seja, a gente tem a ação social motivada por fins, e nesse tipo de ação social, esse tipo de ação social envolve um cálculo, né? Raciocinando qual o melhor caminho para atingir um objetivo. Ou seja, se você está aqui agora assistindo essa aula, você provavelmente está fazendo uma ação social motivada por fins, porque você está calculando que se você vir essa aula e estudar depois, você pode ter um resultado melhor no Enem e o seu fim vai ser passar para um curso superior, por exemplo. Ou você está andando pela cidade e você quer cortar um caminho, você vai calcular qual vai ser a trajetória melhor para você atingir o fim, que é chegar mais rápido no seu destino, né? E a gente também tem a ação social motivada por valores, ou seja, valores morais, né? É uma ação racional que ela é movida por princípios religiosos, políticos, éticos. Então, por exemplo, um exemplo que o pessoal sempre dá, eu sou um médico sem fronteiras, né? Assim, daquela ONG internacional, Médicos Sem Fronteiras. Eu não estou indo para o outro lado do mundo só para salvar as pessoas, né? O meu fim não é só salvar pessoas, o que me mobiliza é um princípio, é um valor. Eu quero a justiça social, eu quero a igualdade social, eu quero ajudar as pessoas. Então você está sendo movido por esse valor. Essa seria uma ação social motivada por valores. Então essas ações sociais todas elas estão misturadas, às vezes elas acontecem até ao mesmo tempo. E elas é que, na visão do Weber, constroem a sociedade. O Weber vai falar o seguinte, que as ações racionais motivadas por fins definem a sociedade moderna. Lembrando que as ações sociais motivadas por fins são aquelas que envolvem o cálculo, né? Um raciocínio, um controle e uma consciência da minha ação. Eu sei exatamente o que eu vou fazer para atingir aquele objetivo. A modernidade ela é muito influenciada por esse tipo de ação social, né? E a partir daí existem 3
características principais que decorrem, que vêm, né, dessa ação social motivada por fins. Uma é a racionalização, a outra é a burocratização e a outra o desencantamento do mundo. Esses conceitos eles ajudam a descrever o que é esse fenômeno da modernidade na visão do Weber. Então, a racionalização é o seguinte, é justamente o cálculo tomando cada vez mais um lugar de importância nas decisões coletivas. Então, instituições como o Estado moderno ou como a economia capitalista, eles têm um fim, eles têm um fim. Por exemplo, o Estado moderno ele quer ser eficiente, ele quer fazer uma boa gestão pública, a economia capitalista ela quer o lucro, ela quer o aumento, né, da produção. Então, para atingir esse objetivo, precisa de cálculo, precisa de controle, né? Para atingir esse lucro, precisa de eficiência, precisa do domínio das técnicas, ok? Então, a racionalização, que é esse cálculo, que é esse controle dos processos, é uma característica muito importante da modernidade. Para que essa racionalização aconteça, né, o controle e a organização das ações também tem que ocorrer. Então, acontece uma coisa que o Weber está vendo acontecer no próprio estado dele, que é a burocratização. Eu falei do exército lá da Prússia, o exército da Prússia era altamente burocratizado, tudo muito organizado, tudo muito controlado, tudo muito hierarquizado. Então, a divisão do trabalho, quem manda, quem obedece, né? A hierarquia das funções nas empresas, no Estado, no Exército, as regras e os padrões sendo muito importantes para que a eficiência, né, e o controle das ações seja atingido. A ideia de impessoalidade, né, que os interesses pessoais estavam abaixo, né, assim, do objetivo daquela instituição, por exemplo, a ideia de que todos são iguais perante a lei, né? O compromisso profissional e os registros escritos, que são aquelas ideias que as pessoas geralmente costumam se aproximar muito, né, assim, dos registros, da burocracia, né, que são os papéis, os carimbos, os cartórios. Isso tudo faz parte dessa modernização. A burocratização, ela organiza a sociedade moderna. E a gente tem o desencantamento do mundo também, que é essa ideia de que o pensamento mágico, sagrado, místico, religioso, ele acaba perdendo força frente, né, às explicações mais científicas, mais lógicas, racionais, pragmáticas da realidade. Então, na modernidade, existe um excesso de racionalidade que vai tomando lugar e vai explicando o mundo e organizando a sociedade. Lembrando que, antes da modernidade, a sociedade ela era muito regida pela crença, pela religião, né? Essa racionalização ela acaba acontecendo, inclusive, dentro da dentro da religião. O Weber estudava muito as religiões, né? E a Reforma Protestante não foi diferente. O Martinho Lutero, na Alemanha do século XVI, ele começou a criticar a Igreja Católica, porque ele falava, olha, a Igreja Católica tem muitos mitos, muitos rituais, né? Ela está permeada dessa visão mística, obscurantista, que faz as pessoas não entenderem como a realidade realmente funciona, o clero é corrupto, existe uma contradição entre práticas e valores. Então, a Reforma Protestante começa a criticar essa visão mítica da Igreja Católica e começa a trazer uma visão um pouco mais racional do mundo e um pouco mais próxima do ser humano, né? Um pouco mais próxima aí da vida cotidiana das pessoas. A Reforma Protestante ela gera aí, né, assim, uma quebra com a visão de mundo anterior, né? O Weber ele escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e é justamente aqui que ele vai explicar que a religião influenciou a economia. Como que isso se deu? Bom, a Ética Protestante, ele vai falar, dessa época, né, dos calvinistas e tudo mais, ela propõe, né, ela é movida pela ação racional, motivada por valores. É como se os protestantes estivessem falando assim, eu trabalho, pois é a vontade de Deus e é a minha salvação. Então, os protestantes dessa época, eles são muito organizados no trabalho e eles têm o objetivo de trabalhar. Eles acreditam que o trabalho é a salvação deles, que Deus vai salvar eles através do trabalho. Então, Deus está muito mais próximo deles, é a vida real acontecendo. E o objetivo deles não é nem acumular os bens, mas é fazer a obra divina na Terra, que é o trabalho humano. Por outro lado, a economia capitalista também está se organizando bastante nessa época. Só que, diferentemente de ser ações motivadas por valores, são ações motivadas por fins. Ou seja, é como se os capitalistas estivessem virando e falando assim, eu trabalho pois eu quero lucros, eu quero ficar rico. Então eu vou me organizar, né, e vou atingir aquele fim que eu quero.
O Weber ele fala, né, que a disciplina e a organização e a racionalidade da ética protestante influencia bastante a consolidação do capitalismo. Ele fala que o protestantismo contribui para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Então, diferentemente do Marx, né, que acredita que a economia que influencia as coisas todas, o Weber vai dar um exemplo de como, por exemplo, a religião influenciou a economia e o modo capitalista de produção e de sociedade. Ok, pessoal? Então, resumindo a aula de hoje, a gente viu as diferenças entre Marx e Weber, as diferenças entre Durkheim e Weber, a gente entendeu o que foi o que é o conceito, né, de ação social, a gente viu os 4 tipos de ação social, a gente entendeu o que era modernidade para Weber, e aí conceitos que descrevem essa modernidade, de racionalização, burocratização, o desencantamento do mundo. A gente viu rapidamente sobre a reforma protestante e a gente viu como, para Weber, a ética protestante influenciou o espírito do capitalismo. Beleza, pessoal? Nas próximas aulas, a gente vai ver como esses autores influenciam as provas do Enem e como esses conceitos estão espalhadinhos pelas provas. Ok? A gente se vê. Até a próxima!